Olá, hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do envelhecimento da pele e das camadas do rosto. É muito comum a gente ver no consultório que os pacientes trazem queixas relacionadas a envelhecimento e eles acreditam que normalmente procedimentos superficiais são suficientes para resolver essas queixas. Por exemplo, manchas, rugas, alteração de volume e alteração de textura. Mas é necessário que a gente entenda como que esse processo de envelhecimento acontece na face de acordo com cada camada. Nós temos no rosto 5 camadas principais. A partir da superfície nós temos a pele, uma camada superficial de gordura, a camada muscular, uma segunda camada de gordura que é profunda e a parte óssea, que é o osso do crânio. De acordo com a idade, essas estruturas todas passam por um certo grau de envelhecimento. Então, o que acontece em cada camada? Na camada mais profunda, que é a camada óssea, a gente tem reabsorção em algumas áreas. Da mesma forma que acontece osteoporose ou osteopenia nos ossos do corpo, nos ossos da face a gente percebe isso também. E aonde que isso é mais visível? É mais visível próximo da área dos olhos, na órbita que a gente chama, no nariz, na área próxima aos dentes e na região da mandíbula e do queixo. Então a gente vê com frequência pacientes mais idosos tendo uma definição óssea menor e tendo os ossos da face de tamanho menor também, menos definido. Aí a gente passa para a camada de gordura. Tanto a camada de gordura profunda como a camada de gordura superficial tem uma função de volume e de sustentação. Se nós imaginarmos isso tridimensionalmente, imaginarmos a face de pé, a parte óssea, gordura, músculo, gordura, essas duas gorduras fazem um sanduíche e elas têm um efeito de manter volume e também de sustentar o que está acima delas. Na camada de gordura acontece o quê? As bolsas, as camadas de gordura, os compartimentos de gordura diminuem de tamanho e por diminuírem de tamanho e perderem sustentação, normalmente eles cedem e a localização fica um pouco alterada. Então o que acontece? O primeiro lugar que a gente percebe isso é próximo da área dos olhos. É muito comum os pacientes começarem, depois de uma certa idade, referir que tem um pouco de olheira, porque as bolsinhas de gordura que eram lá presas na bordinha do osso, elas começam a ficar menores e elas começam a ceder e a escorregar. Isso é envelhecimento da camada de gordura. Mesmo que o paciente não emagreça com o passar do tempo, a camada de gordura da face diminui de tamanho. E lógico, se o paciente perder peso, isso é mais acentuado. Ou os pacientes que começam a fazer atividade física mais intensa e perdem massa de gordura no corpo todo, perdem muita gordura também na face e esse efeito é acelerado e mais acentuado. Aí a gente passa para a parte muscular. A parte muscular muitas vezes acontece o oposto. Em algumas áreas da face, a musculatura começa a ficar hipertrófica ou começa a ficar mais dinâmica, são músculos que começam a trabalhar demais. Ou o efeito desse músculo trabalhando ao longo da vida inteira começa a marcar a superfície da pele. Então isso é muito comum no terço superior, A gente vê as rugas da testa, as rugas entre as sobrancelhas, que a gente chama de glabela, que são o efeito da contração continuada dessa musculatura e deve ser tratada de uma forma específica. E aí a gente chega na superfície, que é a camada da pele. Na superfície, as alterações que a gente tem com mais frequência são alterações de pigmentação, manchas escuras, principalmente, e as alterações de textura, áreas onde a pele vai ficando mais espessa, áreas onde a pele fica mais fina, a gente chama isso de pele atrófica, que normalmente nessa camada acontecem pelo efeito acumulado do sol, que é o principal fator de envelhecimento da superfície da pele e muitas vezes agravado pelo cigarro. Então veja, quando você traz para o dermatologista um problema no rosto que você quer tratar, de acordo com a camada do rosto aonde esse problema acontece, é que ele vai sugerir o tratamento adequado. Nem tudo pode ser tratado com cremes por isso. Porque a gente nunca vai ter um creme que aplicado na superfície da pele atinja a camada de gordura profunda ou chegue na reestruturação óssea, certo? Então, por isso que é importante a avaliação com o médico dermatologista, porque ele entende o que está acontecendo tridimensionalmente em todas as camadas e ele vai poder propor qual é o melhor tratamento e, além disso, propor o que você pode fazer de forma preventiva para evitar chegar nesse ponto de envelhecimento.